Agora mesmo, esta pessoa decide fazer um desafio e colocar à prova a sua própria fé. Ele exige de si mesmo agora uma atitude, uma decisão de deixar esse vício, deixar a idolatria, deixar a mentira, perdoar esta pessoa que lhe ofendeu, parar de dar desculpas, parar de ficar se lamentando ou buscando alguém para culpar dos seus erros e se entregar a Ti. Então receba, meu Pai, receba a vida desta pessoa que faz esse desafio. Deus, a partir de agora, eu vou Te buscar, eu vou Te obedecer, eu vou provar que eu creio em Ti, eu vou à Tua casa, eu vou colocar em prática os Teus ensinamentos. Fale, meu amigo, esteja você no hospital, em casa, no trabalho, no presídio ou no carro, não importa o lugar, o Espírito de Deus está aí, Jesus está aí agora para te libertar desse vício maldito, dessa doença incurável, dessa depressão. Meu Deus, coloca a Tua mão agora, a Tua mão forte, poderosa, sobre a vida daqueles que creem. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua cabeça agora na minha mão, que representa a mão de Jesus, que chega agora à sua alma, a alma aflita, angustiada, oprimida, é livre agora. Seja livre desse trauma, dessa acusação, dessa tristeza profunda. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, e agora você vai ser operado. Meu Deus, opera o milagre. Jesus, opera o milagre agora nos órgãos vitais desta pessoa. Opera o milagre agora e arranca o espírito do vício. Opera, meu Deus, e arranca todo o mal. Diga em o nome de Jesus, para nunca mais voltar. Quando eu diga saia, você vai retirar a sua cabeça ou a sua mão da minha mão, e agora o milagre vai acontecer. Em o nome de Jesus, diga saia. Respire profundo. Receba o livramento. Oh, meu Pai, essa pessoa aceitou o desafio de perdoar quem lhe ofendeu, de parar de ficar olhando para o passado, de traumas complexos, escolhas erradas, e se perdoar e se entregar a Ti. Seja livre, meu amigo. A partir de agora começa uma nova história. Meu Pai, usa esta água, aqueles que prepararam um copo com água para o momento da oração. Que esta pessoa seja purificada para ser cheio do Teu Espírito. Que esta pessoa seja feliz de verdade, sendo cheia do Teu Espírito, pois declaramos esta água consagrada, e você que crê, diga, eu creio. Beba, participemos juntos. Receba agora aí o abraço do Espírito Santo. Tenha uma experiência pessoal com Ele, pois, meu Pai, o Senhor sabia que esta pessoa, neste dia, estaria aí, aonde ele se encontra, com esta roupa, nesse estado, talvez deplorável, ultrajante, desprezível, humilhante, mas o Senhor está aí com ela, com ele. Obrigado por ter guardado a vida desta pessoa. Obrigado por se revelar para ele agora, perdoando os seus pecados e removendo todo o sentimento de culpa, de acusação. Oh, meu Pai, que a partir de agora esta pessoa receba força, coragem para te obedecer e disposição para ir à tua casa, pois em tuas mãos eu entrego a todos. Receba paz, receba força, receba coragem.
pois você já não está só. Deus está aí com você. E a partir de agora, tudo será diferente. Creia e diga amém e graças a Deus. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Não importa quantos cursos você tenha feito, ou se você não teve a oportunidade, a chance de fazer nenhum curso, de se especializar em uma área, em concluir os seus estudos. Você que diz, bispo, eu me formei, eu tenho uma formação acadêmica, universitária, mas eu sou frustrado, eu não sou realizado na minha vida profissional. Preste atenção, não importa, meu amigo, se você tem ou não cursos, o que importa é que Deus, Ele quer ser o seu professor, Ele quer ser o seu mestre, Ele quer lhe instruir à luz da sua palavra, para que você seja não apenas bem-sucedido, mas feliz, realizado, salvo, porque tem gente que também tem a mesma formação que você, fez o mesmo curso e até alcançaram sucesso, mas são amarguradas, são infelizes, são incompletas. Deus quer ser o seu mestre, Ele quer ser o seu professor, Ele quer formar você, de acordo com a sua palavra, para transformar a sua vida, fazer você feliz de verdade. E eu vou provar isso. Eu vou provar para você que não importa se você tem ou não formação acadêmica universitária, o que importa é você ter uma aliança, um pacto com Deus de Betel, o Deus que abre as portas do céu e faz você viver um pedacinho do céu aqui na terra. Preste atenção. Trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. Meu nome é Ângela Oliveira, eu sou cabeleireira. Eu não conheço os meus pais biológicos, né? Fui criada numa família muito grande, muito pobre. E eu lembro, assim, que a minha mãe trabalhava muito, mas era o básico do básico. Então eu cresci, assim, na miséria mesmo, né? Eu lembro que a gente dependia muito de cesta básica e que alguém doava. Eu vendia bolo na rua com as minhas irmãs, a gente vendia bolo, café, a minha mãe fazia os bolos. E a gente preparava os bolos e saía vendendo nos comércios. Então foi uma infância muito difícil. Só que assim, eu sempre tive um desejo de prosperar, né? Então, com 15 anos assim, eu comecei a trabalhar e já fui morar sozinha. Eu senti a necessidade de sair da casa da minha família. E aí trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. E eu trabalhava de domingo a domingo. Então, quando eu casei e tive minha primeira filha, veio a ideia assim de trabalhar para mim. E foi quando eu fiz o curso de cabeleireira para poder ter mais tempo de ficar com a minha filha. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? As pessoas até comentavam, poxa, você trabalha muito bem, só que eu não conseguia fidelizar a cliente. Sempre acontecia alguma coisa assim que a cliente não retornava, não conseguia fidelizar. Cheguei a trabalhar em grandes redes de salões famosos, e mesmo assim não conseguia, não ia para frente. O meu esposo, ele até conseguia uns bons empregos, mas ele não conseguia ficar nos empregos, né? Ele ficava 6 meses, saía, não conseguia estabilidade. Enquanto a gente tinha só uma menina, era tudo muito apertado, uma filha, né?
Quando veio a segunda filha, aí veio a necessidade tremenda, porque eu parei de trabalhar, ele ficou sozinho no emprego, ganhando um salário super baixo. E eu lembro assim que a parte mais difícil foi quando eu tinha que pegar fiado no mercadinho na rua de casa. Porque eu pegava ali fiado o mês inteiro, então quando ele recebia o salário dele, tinha que pagar o mercadinho e já não sobrava quase nada. Com 2 filhas, eu sem poder trabalhar, porque a criança era muito pequena. A minha mãe de criação, ela já frequentava a Igreja Universal, né? E eu cheguei aí algumas vezes quando eu era criança. Só que aí depois que eu cresci, ela faleceu já, né? E eu não dei mais sequência, eu parei de ir. E eu tive essa lembrança. Foi quando eu decidi voltar. Eu cheguei aí em 2 denominações diferentes, né? Mas o que me fez, assim, ficar na Igreja Universal foi o jeito que o pastor falava, né? Ele falava isso, que a gente não podia aceitar aquela situação. Falava assim, não, mesmo que você não tenha as condições favoráveis, Deus te escolheu. Se você for dizimista, se você for fiel, se você obedecer a palavra de Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar direção. Foi assim que eu decidi ficar na Universal, pelo poder da fé. Assim, o jeito que o pastor pregava, passava pra gente nas reuniões era diferente. Não era assim, esse é o seu karma, ou você nasceu pobre e vai morrer pobre, essas coisas. Então, eu acreditei ali foi a semente que foi plantada em mim. Eu falei, não, mesmo eu estando em desvantagem hoje, a fé pode me reerguer. Então, eu usei a fé para poder sair do buraco que eu estava. A primeira decisão que eu tomei foi trabalhar para mim, né? Todo aquele esforço que eu colocava no emprego, quando eu era contratada, eu coloquei para trabalhar para mim, dar o meu melhor, atender as clientes o melhor que eu podia, como eu gostaria de ser tratada. Comecei também a orar pelo meu esposo, levar o currículo dele nas reuniões, usar a fé. Passei a influenciar ele também, falei assim, olha, se você não for dizimista, Deus vai abrir as portas. Foi quando apareceu a oportunidade assim, para ele trabalhar na área que ele mais sonhou. Abriu a mente, hoje ele faz 2, 3 cursos de uma vez. Tenho bastante clientes, eu tenho uma carteira assim que eu não sei falar assim quantos clientes eu tenho, mas assim, Deus envia clientes. Eu trabalho num bairro simples, mas eu recebo clientes de vários outros bairros. Aí eu nem sei como que ela me achou, ela entra em contato comigo, gosta do trabalho, depois envia outras clientes. E graças a Deus só crescendo. E assim, não para, porque sempre eu tenho outra ideia. Deus sempre vai dando direção assim de outra ideia de negócio. E abracei, né? Não ficar só com uma renda, sempre produzir um pouco mais, dar um pouco mais. É assim, aquela pessoa que pegava fiado no mercadinho, hoje, graças a Deus, se tem uma pessoa assim passando necessidade, eu vou lá e eu posso fazer uma compra para ela, posso doar uma cesta básica, e isso é muito gratificante. Hoje eu vejo que todas as ideias, todas as direções, tudo o que acontece na minha vida é sempre Deus que envia, né? Não sou eu. Então eu sou a segunda, com certeza. Ele é em primeiro lugar. Que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. É Ele que me inspira. Às vezes eu acordo de manhã, o tempo não tá bom, não importa. Deus é comigo. Aquela Ângela medrosa, né? Não tem mais. Você está cansado de comprar fiado? De depender de uma cesta básica? Da ajuda de familiares? De uma ajuda emergencial do governo? Você nunca vai sair dessa situação se você não se revoltar. Não é contra Deus, não é contra as pessoas, mas contra essa situação que não provém de Deus. Essa situação que você está vivendo de humilhação, a exemplo da Ângela, que vivia humilhada, mesmo trabalhando muito, sendo honesta, mas tudo dava errado para ela. Tudo dava errado para o marido dela, um homem honesto também, dedicado, profissional, mas tudo amarrado, até que um dia ela descobriu o poder do voto de Betel, que é ter a Deus como o seu único Senhor, provedor, guia, protetor e salvador. Quando ela fez o voto de Betel, ela empenhou a palavra. Ela, que tinha que comprar no mercadinho fiado para poder alimentar os filhos. Imagine só você. Hoje uma empresária, hoje uma família de sucesso. Sabe por quê? Porque fizeram o que você já deveria ter feito, porque você já sabe, você já ouviu. Todos os dias eu estou aqui, gente, pelo amor de Deus.
Todos os dias eu estou exibindo casos verídicos, incontestáveis, do poder de Deus. E fica aí você chupando o dedo, chorando ou aplaudindo o testemunho dos outros. Quando é que vai chegar a sua vez? Quando é que vai ser o seu testemunho a ser exibido aqui no programa? No dia em que você se revoltar, não contra Deus, não contra as pessoas, mas contra esse encosto chamado devorador, que está comendo você vivo, que está fazendo você viver um pedaço do inferno aqui na terra. Faça o voto de Betel e você vai viver um pedaço do céu aqui na terra. Veja, quem respeita a Deus, cumpre com a sua palavra dada a Deus. Você empenhou a sua palavra? Cumpra. Porque se você desonrar a sua palavra a Deus, você pode ter certeza, você está em problemas. Você vai ficar nos braços dos encostos. Mas você pode dizer, talvez você diga, bispo, olha, ninguém crê em mim, ninguém investe em mim, mas Deus nunca duvidou de você. Nós não duvidamos de você. E a prova é que estamos aqui todos os dias, provando para você, mas você tem que empenhar a sua palavra a Deus. Antes de qualquer coisa, separa os primeiros frutos, as primícias, e leva ao seu altar, ao altar do Deus a quem você empenhou a sua palavra. Eu empenhei a minha palavra ao meu Deus há 33 anos atrás. E eu tenho honrado esta palavra, porque Ele tem honrado com as suas palavras, suas promessas, os seus mandamentos na minha vida. Meu amigo, não importa o quanto você tenha duvidado de si ou o quanto os outros duvidam de você, Deus não duvida de você, nós não duvidamos. Agora, o voto de Betel é você que tem que fazer. Domingo agora, ao pôr do sol, você vai ter oportunidade. E se você empenhou a sua palavra, honre a sua palavra. Meu nome é Keila, sou empresária e eu detestava a Igreja Universal. Eu ouvia muito falar, praticamente todos os dias tinha uma notícia falando mal de como a igreja entrava na mente das pessoas e tentava tirar até mesmo o pouco que as pessoas tinham. E eu tinha um asco terrível do Bispo Macedo, mesmo nunca tendo ouvido sequer uma palavra da boca dele. Mas as emissoras falavam tanta coisa, todo dia, especialistas, e mostrando pedaços de vídeo e situações. Então eu olhava e falava, eu nunca vou entrar nesse lugar. Eu era uma mãe solteira, eu sofria muito porque eu estava sempre sozinha, eu passava muita necessidade. Todo mês eu tinha que escolher qual era a conta que eu ia deixar de pagar para poder sustentar o meu filho, sustentar a casa. Então eu estava sempre sozinha e na miséria. Para mim era tudo normal, aquele sofrimento para mim era normal, porque eu já tinha ouvido falar que a gente passava por provações. Eu tentava dentro da minha realidade lidar com aquela situação, né? Eu sempre criei em Deus, né? Eu sempre fui praticante. Tanto em várias denominações eu já fui, mas era tudo muito morno, era tudo muito mecânico e eu não via diferença na minha vida. Eu conheci um rapaz, né? Eu me envolvi com ele e alguns meses depois de eu conhecê-lo, eu fui conhecer a mãe dele, né? A minha sogra. E ela é uma obreira da Universal. E ela me falou, desculpa, ela me falou com tanta convicção, com tanto amor, um Deus que é vivo, um Deus que salva, um Deus que podia mudar tudo que eu estava vivendo. Naquele momento eu entendi que era aquilo que eu sempre busquei, que era aquilo que eu precisava para mim. Porque mesmo assim, eu não imaginava na minha situação, eu só imaginava naquele vazio que estava no meu peito. E ela falou para mim, Keila, se apegue em Deus, não olha para nada. Você tem esse preconceito, não leva a sua bolsa, não leva a carteira, só escuta o que aquele homem vai falar e põe em prática tudo que você ouvir. Você vai ver que vai ter diferença. No outro dia eu cheguei primeiro que ela.
Eu quis aquele Deus vivo, porque até então eu conheci um Deus que estava no script. Ou então era um louvor, era muito bonito, era muito cheio, era uma paz dentro do espírito. Mas quando chegava em casa, eu continuava sozinha. Eu olhava aquele pastor magrinho, que ele tinha até uma deficiência na perna. Mas eu vi nele um espírito tremendo. E aquelas palavras que ele me falava ia me alimentando, ia me fortalecendo. E eu deixei de ter coisas que me machucavam e foi me limpando de dentro para fora, cicatrizando feridas, pouco a pouco. E se eu não tivesse absolvido tanta bobagem, tanta notícia, tanta bobeira, com certeza eu tinha deixado de sofrer mais rápido. Hoje eu estou há 13 anos na igreja. E eu não saio daquele altar, eu não saio, porque eu plantei o meu coração lá. Então hoje eu tenho a felicidade que não precisa de outras pessoas. A felicidade vem de mim, eu emano essa felicidade. Muitas vezes eu levanto meu marido, eu levanto meu filho, eu levanto as pessoas que estão próximas, porque eu tenho essa força dentro de mim. Mas se eu não tivesse conhecido Jesus, que a minha sogra pregou há 13 anos atrás, talvez eu estaria na mesma situação, achando que é normal. Eu venço problemas, eu não tenho mais dificuldade financeira. Hoje eu tenho uma loja, eu escolho o que eu quero comer, o que eu quero vestir, aonde eu vou. Eu falo que a Universal, o lugar que eu falei que eu nunca ia pisar, que jamais eu entraria, porque só gente boba, né, que entra nessa igreja, que permanece, eu falo que é uma universidade. É uma universidade. A gente aprende o que é a fé, o que fazer para agradar a Deus. Eu aprendi porque eu perdi a minha mãe muito nova, então a Universal é a minha mãe, porque eu aprendi o passo a passo, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, eu não teria esse alívio, essa fortaleza que é o Espírito Santo dentro de mim, porque foi na Universal que eu aprendi o que é salvação, o que é ter força, o que é ter a verdadeira fé, o que é agir a fé, o que é agradar a Deus, para poder ter o Espírito Santo. Eu não troco nada nesse mundo pelo Espírito Santo, nada. Porque coisas e pessoas na nossa vida vêm e vão, mas o Espírito Santo é para sempre e é para a eternidade que eu quero. A Keila pensava que crer em Deus e frequentar diferentes denominações já era suficiente. Isso não foi suficiente, porque ela não conhecia a Deus, ela conheceu denominações, mas não a Deus. Por isso, chegou a passar necessidade, caiu em depressão profunda. Foi quando ela teve que tomar uma decisão de vencer o preconceito, falar com Deus, ser sincera, colocar para fora tudo aquilo que a impedia de conhecê-lo. E foi aqui, na casa do Deus vivo, na Igreja Universal que ela tanto criticou, que ela decidiu, sepultar a velha vida. Hoje está aqui, cheia do Espírito Santo, transformada, maravilhosa, ajudando a outros a conhecerem ao Deus que a salvou, que a transformou e que a fez feliz, independentemente de coisas, independentemente de lugares, independentemente de pessoas. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Você que está arrependido de cair nos mesmos erros, tome a decisão de se batizar nas águas. Domingo agora, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, nós vamos lhe batizar, nós vamos lhe colocar uma bata, lhe vamos dar uma bata como esta, e vamos lhe batizar, porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado, lê em voz alta. O que está escrito? Será salvo. Essa é a proposta de Deus. Mas você tem que crer, se entregar. Tome a decisão de abandonar o passado, o pecado. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento não é religião. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é a decisão de abandonar o passado, abandonar o erro e começar a andar com Deus. Você também vai ser cheio do Espírito Santo, como foi a Keila. Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual.
O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus e verás a grande diferença. Jejum de Daniel, 21 dias para ter a mente de Cristo, de 1 a 21 de agosto. Ainda no ventre, Ariane Carvalho teve sua família desfeita. Ela cresceria sem a proteção do pai. Mas, em contrapartida, sua mãe assumiu o papel de provedora dessa casa e foram para o Rio de Janeiro. Minha mãe sempre cuidou de mim. Ela fez de tudo para trazer o pão de cada dia, né? Batalhava bastante, eu sempre via isso. Mas apesar disso, às vezes a gente chegou a passar dificuldades, chegamos a passar fome e tudo, mas assim, ela sempre lutou para me manter. Como minha mãe saía muito cedo para ir para trabalhar, ela me deixava na casa de alguém. Eu fui abusada. Eu lembro de algumas coisas que ele falava para mim, tocava em mim, fazia eu tocar nele. Eu tinha um rancor muito grande com ele. Era raiva, ódio mesmo, tanto como de mim, assim como dele, né? Jamais se imaginava que a inocente Ariane estava tendo sua infância corrompida. Marcas que levaria por muito tempo. Eu sentia muita vontade de matar ele. Não só matar ele, mas eu também queria matar minha mãe. Eu queria matar meu pai, porque eu me sentia abandonada por ele. Porque já aconteceu de coisas, meu pai falar palavras duras pra mim depois que eu conheci ele, aí eu sentia muita mágoa com ele também. Desenvolveu mais ainda depressão que eu já tinha, além de que eu já era triste antes, aí eu tive depressão mesmo, de querer morrer mesmo. Eu precisava de ajuda, né? Mas eu tinha muito orgulho, era muito orgulhosa. Ao mesmo tempo que tentavam me ajudar, mas ao mesmo tempo eu não queria. Ao mesmo tempo que eu queria, ao mesmo tempo eu não queria. Eu ficava com aquilo guardado só pra mim. Eu não falava pra ninguém. Eu não queria viver. Eu achava que se morresse não ia fazer muita diferença. Eu achava que Deus tinha me esquecido. Minha mãe já conhecia a Igreja Universal. No entanto, era até uma igreja pequenininha. Eu até achava estranho, porque eu nunca vi Igreja Universal pequena. Mas daí ela entrou e resolveu conversar com o obreiro e com o pastor. Aí eu comecei a ir com ela com cara feia, cara amarrada, chegava com cara feia na igreja e saía de lá com cara feia, porque eu não queria estar ali. Mas do tanto das pessoas falarem mal da igreja, eu ficava com aquilo na minha cabeça. No entanto que ela falava e eu pensava, eu não gosto da Universal, sendo que eu não via nada de errado ali. Mas aí, conforme o tempo, eu fui quebrantando o meu coração, né? Uns 2 meses, né? Daí que a gente foi pro final do ano, aí pro começo do outro ano, eu fui quebrantando o meu coração. Aí teve um dia que foi entrega do jejum de Daniel. Eu não fiz, porque eu não entendia, não sabia direito, mas nesse dia eu fui decidida. Aí eu fui, falei com Deus, busquei mesmo, falei que queria ser gerada por ele. E, no entanto, a depressão foi embora ali, né? Porque eu tive um encontro com Deus. E ali eu vi o quanto ele era grande, o quanto ele me ama. Não chorava mais, não tinha mais aquela tristeza, não tinha mais aquela depressão. O convívio com a minha mãe foi mudando. Aí pedi perdão à minha mãe, ao meu pai, ao meu abusador, né? E a mim mesma. Então eu falei, é tudo seu. Falei para Deus. Aí eu falei assim, venha sobre a minha vida. E no entanto ele veio. Aí o Espírito Santo desceu e quem me abraçou foi ele. E esse dia foi a melhor experiência da minha vida. É uma alegria que não tem como explicar. Eu me senti amada. Aí ele falou que eu sou dele. Aí ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Ele me pediu almas. Hoje, o Espírito Santo é aquele que me guia, é aquele que fala vai, e também é aquele que fala não vai. Ele me fala tudo que eu tenho que fazer. Eu sou guiada por ele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Poderiam me dar todo o dinheiro do mundo, mas nenhum dinheiro do mundo compra a riqueza que é o Espírito Santo. Ele é tudo mesmo para mim. Podem me tirar tudo, mas não tira ele. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não.